Então, a gente está trabalhando a questão da aula 4, né, prevista para hoje, que são as declarações e as resoluções internacionais e regionais sobre a questão da relação entre a criança e a mídia, né? Então, é nesse viés que eu quero trabalhar com vocês essas declarações. Eu vou fazer isso de uma maneira mais rápida, como de costume, para a gente encerrar dentro do prazo. A primeira questão que o texto chama atenção o texto é mais longo do que aquilo que eu disponibilizei para vocês, esse capítulo, né? Mas eu disponibilizei só as resoluções porque, de fato, é o que interessa a vocês. Então, uma das coisas que ele coloca na introdução dele é que a propaganda ela não deve usar a questão da violência como forma de vender um produto, nem com incitação ao comportamento violento também. Como até uma certa idade as crianças têm muito menos capacidade que os adultos de reconhecer as intenções da propaganda e julgá-la criticamente, por conseguinte, estão mais sujeitas a serem influenciadas, de modo que a propaganda não deve explorar as fraquezas dos consumidores jovens e crianças usando o medo e a violência. Do tipo, se você não usar isso, você não vai ser feliz, se você não usar isso, você não vai estar na moda, se você não usar isso, você não vai ser uma criança legal, e assim por diante. E aí a gente entra na questão das normas do Sindicato Europeu de Rádio e Televisão dos programas, né, em relação à questão da violência principalmente. Os produtores de programas e programadores sempre devem levar em conta o horário de transmissão de cada programa, a faixa etária, para que as crianças sejam atingidas por programas que realmente interessem a elas. É a questão do respeito à cultura da criança, que é uma questão que absolutamente a gente desconhece ainda, né? Como é que eu posso respeitar a criança? É muito difícil essa questão. Você até respeita os direitos dela, mas dificilmente consegue respeitar a cultura dessa criança. Então, para evitar qualquer confusão nessa questão pelo público espectador em geral e pais em particular, deve haver uma linha divisória bem nítida no horário apropriado durante o programa, ao anoitecer, ou pela manhã, ou pela tarde, e devem assumir a responsabilidade pelo que os filhos assistem, coisa que muitos pais, a maioria dos pais, desde os anos 80, quando começou o processo de popularização das crianças da televisão, eles não fazem, não tem tempo, não conseguem, a TV é uma babá mesmo e assim por diante. Tá? A Convenção Europeia sobre Televisão Transfronteira, no Conselho da Europa, fala sobre as responsabilidades de uma emissora de televisão. Todos os itens de serviço de programas referentes à sua apresentação e conteúdo devem respeitar a dignidade do ser humano e os direitos fundamentais. Eles não devem ser indecentes, principalmente não devem conter pornografia e sensualização exagerada, dar relevância indevida à questão da violência, não incitar o ódio racial, questão da homofobia, da xenofobia, todos esses itens de serviço e programas que possam prejudicar de maneira física, mental, moral as crianças, adolescentes, não devem ser programados quando em função do horário de transmissão. A emissora deve garantir que os noticiários apresentem fatos e eventos sem distorções e incentivem a formação de opinião crítica, né, e a formação, de um modo geral, dessas crianças. Uma outra resolução, ela é chamada de resolução Bratislava, que é a resolução aprovada pela Assembleia por ocasião do encontro de produtores e responsáveis de emissora do Oriente e do Leste, né? Então vamos lá. Por todas essas razões, pensamos que os governos e parlamentos, agências e organizações devem reconhecer com o apoio à produção e à distribuição de filmes, em especial para crianças, que devem ter, então,
uma série de questões que eles vão trabalhar, e aqui eu chamo a atenção para o fato que os filmes, eles sempre têm, de fato, esse propósito, que é o propósito de desenvolver na criança, com a criança, algumas habilidades, algumas competências, algumas questões éticas, algumas questões filosóficas, conforme a gente tem buscado discutir, né? De que modo? Estimulando a produção maior de filmes e programas de televisão para criança no nível nacional, construindo um sistema de apoio à distribuição desses filmes, encorajando o uso em larga escala da produção para criança. Então, é aquilo que a gente vem mencionando, programas infantis realmente precisam de investimento, e não é pouco investimento. Uma carta da BBC, chamada de Carta sobre a Televisão Infantil, vai dizer que as crianças devem ter programas de boa qualidade, feitos especialmente para elas, que não as explorem, que respeitem a sua integridade física e mental. As crianças devem ouvir, ver, expressar elas mesmas a sua cultura. Então, aqui aparece a questão da cultura, a sua língua. Então, os programas têm que ser dublados, né? As experiências que essa criança vive, o respeito à identidade, à comunidade, à nacionalidade. Os programas para crianças devem promover o conhecimento e o apreço a outras culturas, o respeito a outras culturas. Aqui tem uma questão que a gente nunca comentou, que é a questão dos desenhos em que o negro também está em evidência. Inclusive tem um filminho sobre a história da África muito interessante, né? E os personagens são todos negros, né? E é bem naquele contexto das savanas africanas. Então eu vou ver se eu mando depois o nome dele para vocês, mas é bem interessante assim. Os programas para crianças devem ser amplos em termos de gênero, evitar violência e tocar na questão do sexo com muita suavidade, de acordo com a idade da criança. Devem ir ao ar em horários regulares, devem ter fundos suficientes para não explorar a questão da propaganda demais, e assim por diante. A Declaração dos Direitos da Criança do Rádio e da Televisão dos Países Sul-Africanos, PDSA, parece sigla política, né? De acordo com essa declaração, é preciso dispor recursos técnicos, financeiros ou outros para produzir esses programas de acordo com os padrões mais altos possíveis, de acordo com a política de cooperação das Nações Unidas entre a comunidade internacional, e envolver um número máximo de pessoas, de modo que as crianças devam ouvir, ver e expressar por elas mesmas essa cultura, essa língua, como já foi ressaltado, né? Declaração Asiática dos Direitos da Criança, eu já estou caminhando para o fim. Reafirma o compromisso de assegurar a implementação da Convenção dos Direitos das Crianças, CDC, reconhecer o papel do desenvolvimento da responsabilidade da capacidade de informar, entreter, educar e influenciar de uma maneira sempre positiva e crítica, e não de uma maneira a promover uma lavagem cerebral nas crianças, né? Admitir o seu potencial de mudança no que diz respeito à criança e à sociedade, proteger e respeitar as heranças culturais, então, novamente, a questão da herança cultural, ser acessíveis às crianças, proteger as crianças, sobretudo do sexo feminino, mostrando essa questão do corpo, o respeito ao corpo, e os desenhos do Maurício de Souza tocam muito nessa questão. Nós ainda não comentamos sobre esses desenhos, mas eles tocam muito nessa questão. Adotar políticas coerentes, aumentar a consciência de mobilizar setores, combater as formas de exploração econômica, comercial e sexual de crianças, proteger as crianças de materiais que enaltecem a violência, o horror, o conflito, o sexo, enfim. E, finalmente, oferecer educação relativa à mídia para as crianças, suas famílias, desenvolvem uma compreensão crítica, proporcionar oportunidade de criação de meios de comunicação de massa, dialogar com essa criança, é o que a gente mencionou daquele canal Nickelodeon, né?
é um canal que estimula a comunicação das crianças, as crianças vão, de fato, respondendo ao canal, tá? Declaração dos Direitos das Crianças Africanas, que vai mencionar que as crianças devem ter programas de alta qualidade, feitos especialmente para elas, tomar cuidado com a questão do merchandising, da exploração. Então, o que a gente percebe em todas essas declarações? O que a gente percebe é que elas repetem algumas coisas justamente porque isso expressa o compromisso dessas emissoras, desses países, dessas culturas, de modo que essas culturas elas possam, então, olhar para a criança dentro de um propósito de programação, e esse propósito de programação possa, de fato, atingir as crianças de uma maneira suave, respeitosa e, de fato, levando educação para essas crianças e não apenas entretenimento, tá? Então, me parece que é isso.